Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de hoje é o título Jesus vê a nossa fé. Lembre-se que na introdução do sábado, a autora colocou ali que a fé é que nem Wi-Fi. Nós não conseguimos ver, mas conseguimos ter uma noção do impacto ou vasto alcance, ou seja, até onde ela pode chegar. A gente não consegue ver com os nossos olhos, mas Jesus vê com os seus olhos. Isso é interessante, né? Porque o único que, na verdade, conhece o grau de o nosso termômetro de fé é Ele. Se é pouco, se é menos, se é grande, se ele é de fato uma fé que enobrece. Que tipo de fé você tem? Qual o tamanho da fé que você tem? Independente, fique certo de uma coisa. Se você fizer o mesmo pedido que os discípulos fizeram, que está relatado em Lucas capítulo 17, verso 5, quando ele pediu a Jesus que aumentasse a sua fé, ele vai lhe aumentar a fé. Aquele mesmo pai que teve um filho endemoniado, ele também pede a Cristo que aumente a sua fé. Ou seja, que ele tivesse misericórdia pela ausência de fé alta que ele tinha, e Deus assistiu, ou seja, Jesus correspondeu àquele pai de acordo com aquilo que ele precisava pela pouca fé que ele tinha. Uma coisa é certa, nós não devemos ser presunçosos, devemos de fato ser pessoas racionais. A fé, irmãos, como tem na imagem da lição, né? Que eu nem falei sobre a imagem da lição, até peço perdão por isso, olha só. A imagem da lição está andando e depois que dá o passo, é a certeza que vai ter algo para pisar. A fé, ela é racional. Porque se ela não fosse racional, eu vou pegar as palavras de Rodrigo Silva, né? Não seria fé, seria fideísmo. Fideísmo é aquela fé que, na verdade, você tem baseado em algo que não tem sentido. Ou seja, você acredita por acreditar sem ter noção daquilo. Mas a fé bíblica, ela é racional, ela é convicta, ela traz certeza. Fé não é pular no escuro e saber que vai cair em pé. Fé é ter a convicção de que mesmo que esteja em escuro, ainda assim você não vai temer pela companhia com quem você está. Não é isso que está no Salmo 23? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. A sombra é onde causa escuridão. É a sombra que, na verdade, traz um negrur. Quando se sai a sombra, automaticamente se está claro. É até, inclusive, por aí que surge a palavra apocalipse, né? Apó, para longe, e lipto, que quer dizer sombra, para longe da sombra, distante da sombra. E o que está longe da sombra está revelado, está nas claras. E aí vem o nome Apocalipse, revelação. E aqui nós entendemos que a fé, além de ser racional, Cristo é o único que consegue ver a nossa fé. Eu vou citar aqui alguns personagens para que você entenda que Jesus viu a fé deles e então os enobreceu. Primeiro ponto. Lembra daquele paralítico de Cafarnaum, quando ele estava descendo no telhado? Eu falei sobre isso com vocês ontem, eu acho, ou ontem ou foi sábado, quando eu falei para você assim, e Jesus vendo, olha só, vendo a fé deles, disse ao paralítico, filho, tem bom ânimo, perdoados são os seus pecados. Então Jesus viu a fé deles, a fé que eles tinham não era uma fé irracional, mas era uma fé confiante, e ao enobrecer a fé que eles tinham, Jesus respondeu positivamente ao paralítico. Uma outra coisa é que a gente vai ver na lição aqui outros personagens. Pedro, por ser presunçoso, quando Jesus chegou para ele e falou assim, olha, antes que o galo cante, Pedro, tu me negarás 3 vezes. Não, Senhor. Todos podem te negar, mas eu não vou te negar. Ou seja, eu tenho fé que eu vou segurar até o fim. Essa foi uma fé presunçosa, onde ele queria ser melhor do que os demais, não reconhecendo a sua ausência de confiança. Lamentavelmente, Cristo se entristece com aquilo, porque ele posteriormente faz exatamente como Jesus fez, como Jesus falou. E diante daquilo ele ficou realmente extremamente amargurado e angustiado. Mas aqui, nessa primeira pergunta, a autora colocou aqui, compare como Jesus descreveu a fé de seus discípulos, em Marcos 4,40, com a fé da mulher de Mateus. É curioso, vou ver se vai dar tempo de a gente deixar isso bem claro. A fé dos discípulos, irmãos, aqui, ela era extremamente defasada. Era uma fé, na verdade, totalmente incrédula, na verdade não tinha fé. É tanto que aqui, quando ele fala, Jesus chega para eles, né, diante daquela tempestade que acontece, eles tiveram medo da tempestade e vão acordar Jesus. Bem, de certa forma parece até que eles tiveram fé em saber que Jesus poderia fazer algo, mas ao ir eles poderiam fazer algo. Lembra que quando tem uma grande multidão, Jesus fala assim, dai de vós de comer. Eles dizem, mas como é que a gente pode dar de comer? Isso não teria condições de fazer isso. Aí Felipe vai e fala assim, teríamos que ter 200 denários, ou seja, tínhamos que trabalhar muito
para poder suprir essa alimentação. Jesus viu que eles não tinham fé suficiente para levar a alimentação para aquele povo. E aqui, diante daquela situação, Jesus viu que eles tinham uma fé pequena e falou assim: por que vocês são tão tímidos? A versão de James, quando cita esse capítulo 4, verso 40, fala assim: por que vocês são tão covardes, homens de pequena fé? Olha só, covarde é mais enfática, né? um termo mais agressivo do verso. Mas Jesus se espantou com a incredulidade deles. E por quê? Ainda não tendes fé? É a pergunta que se diz. Antes disso, irmãos, eu vou citar aqui para vocês pelo menos 3 milagres nominais que Jesus realizou na frente dos discípulos. Primeiro, Jesus realizou uma cura de um endemoniado na sinagoga. Entra um endemoniado na sinagoga, capítulo 1 de Marcos, e o verso 21 a 34, e Jesus ali na sinagoga realiza um milagre, ou ele expulsa aquele demônio. Olha que estava na sinagoga. Ponto número 2. Jesus cura, ainda nesse contexto do capítulo 1 e o verso 21 a 34, muitas pessoas. As curas são anônimas. Eles não descrevem assim, mas falam de outras curas que ele fez na presença dos discípulos também. No capítulo 1 de Marcos, ainda, verso 40 a 45, Jesus cura um leproso também, na presença deles. Depois disso, ele cura aquele paralítico do telhado, que eu falei para vocês agora de Cafarnaum, capítulo 2, e verso 1 a 12. Então, quer dizer, tudo isso eles viram e ainda tinham falta de fé, e agora vem a fé da mulher sirofenícia, e como Mateus bem declara, né, cananeia. Aquela mulher, irmãos, nunca teve um contato pessoal com Cristo. Assim como também vamos falar um pouco sobre o centurião, mas ela ouviu falar dele e viu a possibilidade de encontrar cura para sua filha que estava terrivelmente endemoniada. Então ela vai até Jesus com uma fé realmente que enobrece e chegando a ele, ouvindo tão somente que falavam dele, ela pensou: ele pode fazer algo por mim. Ele é o único que pode manifestar. E na verdade Jesus fez. Não tem aquele hino, né? Sim, Jesus contemplará a fé, pois o que ele promete dá. Ele vê o coração e responde à petição. Cristo, sua fé, contemplará. E aqui, diante disso, ele faz um grande milagre. E ele chega até a dizer, né, mulher, grande é a tua fé, seja conforme a tua fé. E naquele mesmo momento, a filha daquela mulher, ela foi liberta da possessão e ficou, de fato, libertada daquele mal. Mas isso por quê? Porque ela teve fé suficiente, Jesus deixou ela insistir, isso para trazer uma lição para os discípulos, e quando ela insiste, aí ele chega a descrever uma maneira que até parece desprezível, né? Não é lícito tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. E ela chega a descrever, mas os cachorros comem da mesa dos seus patrões, dos seus donos. Cachorros, irmãos, eram vistos pelo povo judeu como os gentios. E ela era cananeia. Uma outra coisa que me chama a atenção é que Jesus inicialmente fala assim, ó, eu não fui enviado primeiro para as ovelhas perdidas de Israel? Aquela dali era uma ovelha perdida de Israel. Ela era, de fato, aquela ovelha que estava desgarrada, mas tinha uma fé verdadeira. Cristo enobrece a sua fé e lhe traz o galardão, melhorando a sua situação, na verdade, trazendo perfeição e cura para a sua filha. Posteriormente, nós encontramos um texto de Lucas, capítulo 7, e o verso 1 a 10, a história do centurião. Aqueles discípulos que estavam ali, e alguns tinham por ele um grande apreço, e leva aquele centurião, ou chega a Cristo a mando daquele centurião para que ele pudesse curar o filho dele. E ele chega a dizer assim, olha, eu não sou digno de quem tem minha casa. Jesus olha para ele e fala assim, eu não vi em tamanho Israel, eu não vi em todo Israel tamanha fé. Aquele homem, irmãos, ele era romano, adorador de deuses pagãos, mas ele tinha em seu coração a genuína confiança em Cristo, do qual ele tinha ouvido falar várias coisas. Também nunca teve um contato pessoal com Jesus, mas ele ouviu. Lembra do que tem em Romanos 10, 17? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus, ou a fé vem pela pregação, de acordo com algumas traduções. Tanto aquela mulher cananeia quanto o centurião, eles tiveram fé pelos que eles ouviram da pregação de Cristo e do que ele tinha feito. Logo, aquilo gerou nele, ou brotou nele, a semente da fé que desenvolveu, acresceu e trouxe bênção para todos aqueles dois. Enfim, diante de tudo isso, nós aprendemos o seguinte: nós devemos ter uma fé que, independente do seu tamanho, ela tem que ser confiante e sincera. Senhor, olha, a minha fé não é tão grande, mas por favor, restaura a minha situação e me ajuda nesse sentido. Deus, de acordo com a sua vontade, irá lhe responder, porque ele vê a sua fé. Jesus conhece a nós pessoalmente
individualmente e intimamente. Só ele tem esse conhecimento. Só ele pode dizer que a sua fé é pequena ou grande. Mas ele disse, né? Quando a nossa fé for do tamanho de uma mostarda, ele vai crescer e tornará uma árvore grande, frondosa e que trará muita sombra. Então, diante disso, devemos levar em consideração que Cristo olha a nossa fé e é através do que ele olha que somos bem recompensados. Que Deus, portanto, te abençoe e te abençoe muito, a ponto de fazer com que você enxergue as bênçãos de Deus mesmo em sua fé pequena. Mas faça como eu falei logo no início do estudo, né? Peça a Deus que aumente a sua fé. E à luz do que os discípulos fizeram em Lucas 17, verso 5, você seja contemplado também com a mesma graça, a mesma bênção, o mesmo desenvolvimento de fé. Vamos orar? Obrigado, querido Deus, porque o Senhor vê o nosso coração e conhece a petição, conhece o nosso ser. Portanto, Pai, pedimos a Ti humildemente, ajuda-nos a renovar a nossa fé e desenvolvê-la de acordo com a Tua vontade. Que o Senhor nos dê um bom dia em Tua presença, perdoe as nossas faltas e nos dá a Tua direção, em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, tenha um ótimo dia e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.